É muito importante saber que todo e qualquer movimento egóico em nós tem uma intenção positiva. Quando no Livro dos Espíritos os benfeitores dizem que as paixões elas nos decuplicam as forças, o que são paixões numa linguagem moderna? Qualquer movimento egóico, no nível do pensamento, do sentimento, da vontade. Então, o movimento egóico, ele decuplica as forças. Quando Saulo de Tarso, por exemplo, forja processos, sai com soldados para encontrar Ananias, que havia convertido a sua noiva, Abigail, e faz tudo aquilo, o que estava acontecendo? Ali havia um desejo egóico, mas com uma intenção positiva. Qual era a intenção positiva de Saulo de Tarso? Defender Moisés até o fim, né? Como o próprio Estevão, antes de desencarnar, fala que ele defendeu Moisés até o fim. Para defender Moisés, que era a intenção positiva dele, ele direcionou inadequadamente toda a sua força, toda a sua energia, de uma forma muito egóica. Nesse movimento, o que ele fez? Ele bloqueou as questões essenciais. Então, ele bloqueou as questões essenciais, então ele não estava conectando a sua força de vontade com a força da vontade divina. Simplesmente, o movimento dele era puramente egóico. Mas havia uma força ali, naquele movimento egóico, tão grande a ponto dele forjar processos, ir lá participar das torturas e tudo mais. Então, todo e qualquer movimento egóico tem uma intenção positiva. Ele quer alguma coisa boa para nós. Só que, por que é egóico? Por que a paixão? Exatamente porque existe uma direção inadequada. A pessoa pega toda a energia que deveria ser utilizada para o bem e canaliza essa energia para o mal de si mesmo e para o mal do próximo. Por quê? O que vai acontecer? A pessoa entra num movimento contrário à própria lei maior do universo, a lei de amor, justiça e caridade. Vamos dar um exemplo mais atual. Hoje em dia, numa sociedade superficializada, não se enaltece as pessoas ambiciosas. Aliás, as crianças e jovens são mal educados para serem ambiciosos, para ganhar dinheiro, para ter profissões. Se ele não gosta de uma determinada profissão, os pais fazem uma lavagem cerebral. Não, mas nessa outra profissão que você quer, você não vai ganhar dinheiro. Nesta outra, você vai ganhar dinheiro. Eu já vi, por exemplo, já atendi jovens que teriam um prazer enorme de ser professores, porque sente a vocação para a área. E os próprios pais vão lá e fazem a cabeça, não faz direito, porque direito é que dá dinheiro, porque isso, porque aquilo, ou faz engenharia, porque engenharia dá dinheiro. E a pessoa que seria um excelente professor, com objetivos existenciais, cumprindo o seu propósito existencial, vai fazer o quê? Vai, por ambição, ganhar dinheiro em algo que não tem objetivos existenciais e não está centrado no propósito existencial. Se for uma pessoa resoluta, ele pode ser até um profissional de sucesso naquela área, não pode? Pode. Mas a energia, pode ser até rico, muito rico. Dependendo da ambição, ele pode enriquecer bastante. Agora, do ponto de vista do espírito imortal, está sendo bem canalizada toda essa energia? Totalmente despropositado esse movimento. Mas é muito comum na nossa
na nossa sociedade. E os pais que fazem isso, com certeza eles não estão fazendo isso para o mal do filho. Não, eu quero que o meu filho se dê mal na vida como espírito imortal, mas que se dê bem do ponto de vista encarnado. Porque até pais espíritas fazem isso. Muitos pais espíritas fazem isso. Então, há uma intenção positiva, mas totalmente mal direcionada. Porque o espírito imortal não está sendo considerado, as leis divinas não estão sendo consideradas, principalmente a lei de amor, justiça e caridade. Então, o que deve ser feito? Pegar a intenção positiva e direcionar adequadamente. Quando nós direcionamos uma intenção positiva de um movimento egóico adequadamente, o que sobra ali é ego. Por exemplo, pegar o desejo de, por exemplo, que proporciona a ambição de uma determinada profissão X, que vai dar muito dinheiro para a pessoa, e direcionar adequadamente toda essa energia para a profissão que a pessoa tem vocação. O movimento continua egóico? Aí o que mudou? O desejo egóico se transformou em vontade essencial. Foi o que Saulo fez quando conheceu Jesus na estrada de Damasco. Todo aquele desejo egóico de defender Moisés se transformou em quê? Ele passou a defender Jesus? Não. Paulo de Tarso nunca defendeu Jesus. Porque a verdade precisa de defesa? O que é verdadeiro precisa de defesa? Não. Paulo de Tarso nunca defendeu Jesus. O que ele fez foi viver a verdade que ele internalizou a partir do encontro terapêutico com Jesus e depois, durante 3 anos, estudando o Evangelho diariamente, refletindo sobre a verdade, como nós estamos aprendendo aqui nesse seminário. Aí sim a sua vida mudou completamente, porque ele canalizou todo o potencial que ele trazia, de forma egóica, com intenções positivas, mas havia só a intenção mal direcionada, e passou a direcionar tudo aquilo adequadamente. Então ele transformou um vício egóico numa grande virtude essencial, daquele que busca a verdade com todas as forças dentro de si, no limite das forças. Foi o que Paulo de Tarso fez a vida inteira. Ele não defendeu a verdade porque a verdade não precisava de defesa, mas ele buscou a verdade e ele divulgou a verdade, continua divulgando a verdade até hoje. Faz sentido isso, gente? Então, aí, nessa reflexão, a gente fecha esse conceito do que é egóico, do que é essencial e o convite que a vida nos oferece para viver o essencial. Isso que é a prática de virtudes. Não é um processo fortuito, só chamar uma situação de virtuosa. É todo um movimento que pede de nós, como disse o mentor Honório na sua dissertação, um programa de bem viver. Se nós tivermos esse programa de bem viver enquanto pais evangelizadores, nós vamos passar isso para as crianças e jovens. Nós vamos agora entrar numa outra questão importantíssima que nós ainda não abordamos nem no seminário aqui na Federação. Outra questão importante para que haja o equilíbrio existencial é a harmonia das estruturas psíquicas que trazemos em nosso psiquismo. Adulto essencial, adulto egóico e criança interna, que geralmente trazemos em desequilíbrio. Somente pela prática das virtudes é que podemos equilibrar essas estruturas. Na verdade, nós já colocamos esse assunto, não da forma como nós vamos colocar hoje, no curso Relacionamento Familiar Saudável. Foi o primeiro que nós ministramos aqui, gravado em DVD, que está à disposição em 20 DVDs de 2 horas, 40 horas de duração. Esse está no site do Projeto Espiritizar, está à disposição em DVD também. E está no livro Saúde das Relações Familiares. Mas aqui nós já evoluímos um pouco no pensamento e vamos dar uma versão um pouco diferente da que já está publicado.
Então nós temos aqui as estruturas psíquicas do espírito encarnado quando ele está em conflito existencial. Aqui nós vamos introduzir mais um conceito. Nós introduzimos, já falamos do conceito do equilíbrio existencial, propósito existencial, objetivos existenciais e sentido existencial. Agora nós vamos falar do conflito existencial. O conflito é quando nós não realizamos o propósito, os objetivos, não temos um sentido existencial, nós vamos viver em conflito existenciais. Joana de Anjos escreveu um livro inteirinho para tratar dos conflitos existenciais. É um livro maravilhoso, recomendamos a todos. Tão comuns são os conflitos existenciais, tão usual no encarnado, exatamente porque nós não buscamos o sentido existencial, o propósito existencial e os objetivos existenciais. Quando o espírito não busca tudo isso, ele vai viver dessa forma aqui. Existe o adulto essencial, a criança interna ferida e o adulto egóico densificado. Tá? Vejamos o que significam esses conceitos aqui. Adulto essencial é o ser essencial ou ser existencial. Nós colocamos aqui adulto simplesmente para diferenciar que existe um adulto egóico em nós e o adulto essencial. Existe uma criança, porque nós estamos tratando didaticamente de estruturas do nosso psiquismo. Existe o ego mascarado e o ego evidente. Nas nossas obras tem tudo isso, inclusive no livro, esse livro que saiu agora, nós falamos dessas questões das intenções, da intenção positiva, das intenções secundárias, da contaminação que se dá no nível das intenções. Tudo isso tem nesse livro o poder terapêutico da fé, da meditação e da oração. Principalmente quando fala da fé e todo o processo da intenção positiva mal direcionada. E também nos capítulos sobre meditação nós abordamos isso. Mas aqui nesse momento nós vamos trabalhar essas três estruturas da psiquismo para que nós entendamos que nós somos seres essenciais. Mas somos seres essenciais que hoje estamos adultos no corpo. Quando nós, nessa idade adulta, nós trazemos, além do adulto em nós, que tem duas facetas, a essencial e a egóica, nós trazemos uma criança interna. A maioria das pessoas tem a sua criança interna ferida. A criança interna ferida é uma estrutura do nosso psiquismo que nós trazemos da nossa infância, quando a criança que nós já fomos foi de alguma maneira maltratada. Foi maltratada desde a indiferença dos pais, de professores, de adultos significativos para a criança, até maus tratos mais violentos, surras e desconsideração da criança por parte do pai, da mãe, indiferenças e várias situações que nós já passamos. Situações, por exemplo, de insegurança que não foi trabalhado aquilo que nós desenvolvemos ontem, para que a criança se sentir segura. De um modo geral, num planeta de expiações e provas, todos nós trazemos essa criança interna em maior ou menor intensidade ferida. Quando nós éramos crianças, pela incapacidade de abstração na primeira infância e pela capacidade muito pequena ainda de abstração na segunda infância, nós fomos, para sobreviver, fomos
simplesmente bloqueando esses ferimentos todos, essas machucaduras todas. Nós não estamos falando aqui de ferimentos físicos, viu, gente? Tudo é no nível emocional. São situações que, em maior ou menor intensidade, vão produzir traumas para o espírito. E, psiquicamente, isso vai ficando arquivado dentro da nossa memória perispiritual. Nós crescemos da forma como nós pudemos crescer e fomos vivendo ou sobrevivendo de acordo com o nível de machucadura que trazemos dentro da criança. Hoje somos adultos, mas a criança interna permanece dentro de nós. E se ela estiver ferida, é como se fosse, fazendo uma analogia, como se fosse uma ferida muito funda que nós temos no nosso corpo. Fica doendo ali, machucada. O adulto egóico, ele vem de onde? De onde que surge o adulto egóico? Nós construímos o adulto egóico em outras existências e na existência atual da imagem dos pais e outros adultos significativos para nós enquanto criança. Então nós vamos, desde a infância, formando duas estruturas. A criança que nós ainda somos, que vai em maior ou menor intensidade se tornando ferida, e o adulto que é a imagem de pai, de mãe ou dos responsáveis que nós trazemos em nós e de outros adultos significativos, avós, professores, evangelizadores. O evangelizador, não tenha dúvida, ele é um adulto muito significativo para a criança. Ele pode produzir verdadeiras maravilhas para a criança, ou pode também ser um instrumento para que ela se torne uma criança ferida e para que o ego desse adulto depois ela construa também alguma semelhança com o próprio evangelizador, principalmente quando é o mesmo evangelizador vários anos. Então, o que vai acontecer? Tudo o que existe de egóico do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó, dos professores, dos evangelizadores, a criança vai assimilando pela própria condição dela, ela vai assimilando em si. Quando nós falávamos do antimodelo, a pessoa afirma: quando eu crescer eu não quero ser nunca como meu pai. Quando eu crescer eu não quero ser como minha mãe. Quando eu crescer eu não quero ter professor assim. O que a criança está fazendo ali? Ela está assimilando toda uma série de questões negativas que ela nega. Mas tem como negar para o psiquismo? Não tem. Por quê? Porque no nível subconsciente nós vamos assimilando tudo isso de uma forma automática. Funciona assim como um mata-borrão, uma esponja que você mergulha, né? Hoje ninguém sabe mais o que é mata-borrão, a gente fala disso. Nem eu peguei mata-borrão, mas mata-borrão era um aparelho que se usava quando tinha caneta tinteiro. Caía a tinta e a pessoa passava o mata-borrão para tirar a tinta. Mas a esponja todo mundo sabe o que é. Então você pega uma esponja e coloca dentro de um líquido. Se esse líquido for vinagre, a esponja vai se encharcar do vinagre? Se esse líquido for água cristalina, da mesma forma. Então, a criança funciona como essa esponja. Ela vai absorver tanto o vinagre quanto a água cristalina que está à sua volta. Se ela tiver só vinagre à sua volta, usando o vinagre como uma metáfora, o adulto egóico extremamente autoritário, castrador ou permissivo, como é hoje em dia, o que vai acontecer?
ela vai entrando num processo de ferimento interno. Ao mesmo tempo, ela está construindo a imagem do futuro adulto que ela vai ser. Ela está construindo esse psiquismo. Então ela vai assimilando um pouco da mãe, um pouco do pai, um pouco do avô, da avó, do professor. Ela vai assimilando tudo aquilo de uma forma subconsciente, até formar esse adulto egóico. Claro, nós não somos pessoas somente egóicas. Muito raro o pai que só maltrata o filho o tempo todo, ou a mãe que só maltrata o filho. Existem também as questões positivas. Onde que são absorvidas as questões positivas? No adulto essencial. Então, tudo que é puro e cristalino, a esponja do adulto essencial absorve. Tudo que é vinagroso, na metáfora que nós usamos, o ego absorve. A criança vai se tornando cada vez mais ferida e o ego, o adulto egóico, vai se densificando. Em relação ao passado, nós podemos fazer alguma coisa? Aos fatos, não. Aquilo que nós herdamos do passado, nós podemos fazer alguma coisa? Podemos. Muita gente, aí entra um ramo da psicologia muito infeliz, que é a psicanálise, não na sua origem, porque Freud foi um grande cientista, descobriu muita coisa. O grande problema é que os psicanalistas hoje querem ser mais freudianos que o próprio Freud, e continua essa é a visão do continuar no passado, sabendo que há uma evolução da humanidade. Então, muitos psicanalistas freudianos, principalmente, mas outras correntes também isso acontece, querem ficar lá no início do século XX, final do século XIX, começo do século XX. Freud trabalhou com pessoas extremamente doentes. E esses profissionais esquecem que o ser humano eminentemente é saudável e que a doença é apenas algo transitório. Quando a psicologia de caráter transpessoal, que vê o espírito imortal, analisa dessa forma. Mas isso é uma minoria ainda no nosso planeta. E aí o que acontece? Até profissionais, e a pedagogia está cheia de profissionais com influências da psicanálise. Tudo o que acontece hoje, a culpa de quem é? Dos pais. Então, muita gente, principalmente o preguiçoso moral, ele usa esse argumento para permanecer num movimento de inércia. Coitado de mim, eu não posso fazer nada. A minha mãe me fez assim. O meu pai me fez assim. O meu professor fez isso comigo. Essa é uma visão da preguiça moral, que Freud nem cogitava disso, e é respeitável tudo o que ele fez, mas é parcial, é preciso reconhecer que é parcial. O espírito imortal, ele é convidado a se ver com verdade. Se existe um passado infeliz na nossa vida, dentro da lei de causa e efeito, existem vítimas? Da lei de amor, justiça e caridade, existem vítimas? Não. Aquela que é aparente vítima, por exemplo, uma criança que foi espancada, foi torturada dentro de casa, que existem muitos casos assim, ela foi vítima de fato perante a lei de amor, justiça e caridade? Não. Por que não? Porque admitir que alguém tenha sido vítima significa admitir que a lei de amor, justiça e caridade funciona para uns e para outros não. Essa possibilidade é inadmissível. Então, a aparente vítima de hoje é o quê? O algoz de ontem. Então, é necessário que nós tenhamos consciência das leis divinas para, em vez de ficar murmurando, o que a vida nos convida? A murmurar ou nos submeter às leis?
A vida nos convida a submeter às leis. Então, ficar reclamando que nós trazemos uma criança interna ferida e que a culpa é dos nossos pais, nós não podemos fazer nada, é uma visão materialista da vida. Como nós dissemos, a psicologia e a pedagogia está muito arraigada nesses conceitos falseados em relação à vida. Podemos fazer isso? Podemos. Não nos convém. Então, o que nos convém? Se hoje nós trazemos um adulto egóico densificado em nós, uma criança interna ferida em nós, e o adulto essencial é imagem e semelhança do Criador, é amor, o que a vida nos convida? Não é levar amor onde há ferida? Levar o amor essencial onde há o ego densificado? Não é isso que a vida convida? Isso é prática de virtudes. Em vez de eu ficar cultuando a minha criança interna ferida e o meu ego, eu sou convidado a curar a minha criança e sublimar o meu ego. Esse é o convite da vida. Isso é prática das virtudes. Isso dá trabalho, mas é necessário. Cedo ou tarde nós vamos nos dar esse trabalho. Quanto mais cedo, melhor para nós. Nós somos convidados a fazer esforços nessa direção da cura da criança. Caso contrário, o que acontece? Por que ainda nós vimos na mensagem da Emiliana Lucena ontem, que ela fala das tragédias que ainda acontecem com as crianças. Verdadeiras tragédias, e são reais. Profissionais da área de saúde mental estão sempre lidando com essas tragédias que acontecem com as crianças, com os jovens. Por que acontece? Quando nós não nos dispomos a curar a criança ferida, ela fica no nosso subconsciente. E que faz o adulto quando permanece com a sua criança ferida? Como ele tem o adulto egóico, que é a imagem daquilo que ele recebeu no passado, o que ele faz? Ele repete as mesmas posturas. Então, aquele que falava, quando eu crescer e tiver meu filho, eu não quero ser como meu pai. Quando ele menos espera, ele está fazendo exatamente o que o seu pai fazia com seu filho. Hoje, já dá até cadeia se espancar o filho, né? Então, os espancamentos já não são mais físicos, mas espancamento moral, que não aparece na pele, ainda tem muito. Então, o que ele faz? No nível da intenção positiva, qual é o movimento de um pai que maltrata o seu filho? O que ele está querendo? Na ideia dele é corrigir, da mesma forma como ele foi corrigido. Ele foi corrigido? Não. Ele foi maltratado. Então não corrige. A intenção é de corrigir. No nível mais profundo ainda, com ele mesmo, não com o filho. Vamos voltar para dentro de nós. Nós estamos fazendo uma avaliação e cada um faz a sua autoavaliação. Porque todos nós trazemos uma criança interna ferida e um adulto egóico densificado dentro de nós. Ele com ele mesmo, qual é a intenção positiva? Ele não se sentia injustiçado quando era maltratado? Ele não se sente injustiçado até hoje por ter sido maltratado? Qual que é a intenção positiva? Fazer justiça. A intenção positiva é fazer justiça. E aí o que ele faz? Quando ele maltrata a criança, como a intenção positiva está mal direcionada, porque é um movimento egóico, o que ele está buscando de fato? Se vingar do adulto que o maltratou, só que ele faz isso não no adulto, ele faz na criança, no filho dele de hoje, no aluno dele,
Se ele for maltratado por um professor, e se ele não trabalhar essas questões, ele vai maltratar o aluno de forma semelhante. Se ele for um evangelizador e for ter sido maltratado, ele pode maltratar o evangelizando. Por quê? É uma questão um pouco complexa, mas é importante entender que existe a intenção positiva de fazer justiça, mas como existe a má direção, ele se vinga. Isso acontece, por exemplo, nas crianças que foram abusadas sexualmente. Há uma propensão muito grande de todo aquele que foi abusado sexualmente na infância de se tornar um abusador. Todo pedófilo, nós não podemos dizer todo porque aí é generalizar demais, mas muitos pedófilos que são pedófilos hoje foram abusados pelos próprios pais ou adultos significativos no seu passado. Inclusive no livro Sexo e Obsessão fala daquele padre que abusava de crianças que tinha sido abusado pelo próprio pai. É um processo muito intrincado. Na hora que ele é abusado, ele se sente profundamente injustiçado. Mas quando adulto, ele busca se vingar na criança que está ali à sua disposição, o abuso que ele sofreu. Isso é válido não apenas para abuso sexual, mas qualquer abuso psíquico, emocional que gera a criança ferida. Então, aqui não é uma questão simplesmente de uma cura individual e que para a gente ficar bem. Somente vai ser possível nós trabalharmos as crianças e jovens na prática das virtudes se nós nos propusermos a curar a nossa criança e suavizar o adulto egóico. Aqui nós temos as mesmas estruturas psíquicas do espírito encarnado em equilíbrio existencial. Cabe a nós utilizar todo o esforço da nossa vontade no movimento profundo de auto-amor para transformar a nossa criança interna de ferida numa criança interna feliz. Como faz isso? Seminário do mês de dezembro. A cura da criança que é ferida. Não, sem brincadeira, nós vamos ficar 12 horas só falando desse assunto. Tá? Um seminário inteiro só para trabalhar isso. Diretrizes seguras para a cura da criança ferida. Aguardem, mês de dezembro desse ano. Porque não é simplesinho a questão. É preciso trabalhar uma série de coisas, inclusive com técnicas. Nós vamos, nesse seminário, oferecer técnicas para... Esse seminário já foi pensado com base neste seminário aqui. Porque nós iríamos dar o conceito e não dá tempo de a gente trabalhar a criança interna feliz. Nós só temos mais 1 hora e pouco de seminário. Vai precisar de 12 horas no mínimo. E dependendo do caso, quando a criança está muito, muito, muito ferida, só com psicoterapia transpessoal profunda que vai curar essa criança. Mas nos casos mais amenos, nós mesmos, num processo de autocura, de trabalho interior, podemos curar. A cura se dá pelo amor, pelo acolhimento. Nós vamos ver daqui a pouco como fazer isso. O autoacolhimento amoroso, em que o adulto essencial acolhe a sua criança. Existem técnicas que nós vamos trabalhar em dezembro, mas é todo um processo de acolhimento da criança ferida dentro de nós. Ao mesmo tempo, o exercício daquilo que nós vimos até agora, do espírito imortal, desenvolvendo virtudes em si mesmo, cumprindo as leis, se entregando à providência divina e fazendo todo o trabalho que nós falávamos agora há pouco, vai sublimar o ego. Então, aquele adulto egóico que nós trazemos dos nossos pais, que por sua vez trazem dos nossos avós, e assim nós vamos remontando cada vez mais aos antepassados, nós vamos sublimando. Esse adulto vai se tornando mais ameno. E aí, em vez de ficar, eu não quero ser como meu pai, o que eu vou fazer?
Eu não quero ser como minha mãe. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver um programa do que eu quero. Eu vou tirar eu não quero ser assim para eu quero ser desta maneira. Eu quero educar os meus filhos desta maneira. Eu crio um programa para desenvolver virtudes, eu em conjunto com os meus filhos. Eu pai, eu mãe, em conjunto com os meus filhos. Eu quero ser um educador no centro espírita, ou um educador, professor amoroso, porque eu tive professores que me espancaram, ou que me ridicularizaram, que me fizeram, praticaram ações que me machucaram a minha criança. Então, como que eu quero ser um evangelizador? Eu quero ser um evangelizador amoroso. Eu quero ser assim, assim, assado. Então, eu faço isso sublimando o adulto egóico, já que nós não temos ainda como nos libertar desse adulto egóico. Nós vamos suavizando, e o ego vai sendo sublimado até que um dia, isso só vai acontecer quando nós nos tornarmos espíritos puros. O espírito puro não tem mais ego. Aí ele é pura essência. Ele se torna o espírito sem nenhuma mácula. Até lá é muito trabalho a ser feito, diariamente, para sublimar esse adulto egóico, desenvolvendo o equilíbrio existencial. Então, todo o trabalho que nós já refletimos desde ontem. E a reflexão desse seminário vai concluir em dezembro. Então, sugerimos que todos que fizerem esse seminário, que querem realmente aprofundar nessas questões, façam o seminário de dezembro. Se fizer os outros, melhor ainda. Porque o de abril, que vai trabalhar medo, fobias, pânico, também é muito importante para nós, que muitas vezes trazemos isso desde a infância. Medos que foram inculcados em nós e tudo mais. Não é bem o adulto egóico que traz a criança. O ser que nós somos traz um adulto egóico e uma criança interna ferida. E somos um adulto essencial. Então, é importante diferenciar. Aquilo que nós somos é o essencial. O que nós temos é ainda um adulto egóico densificado e uma criança interna ferida. Tá? As duas estruturas simultaneamente. Não é o adulto que tem a criança. Todos nós, adultos, trazemos uma criança e um adulto densificado ainda, né, a ser sublimado. Se essa referência do acolhimento está no próprio adulto essencial, é exatamente isso. O adulto essencial é a imagem e semelhança de Deus. Deus nos acolhe sempre. O que nós vimos ontem? O que nós devemos passar para a criança? Deus castiga? Deus só ama as pessoas boazinhas, as crianças boazinhas, os adultos bonzinhos? Ele ama sempre, Ele acolhe sempre. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, quem é em nós a imagem e semelhança de Deus? O adulto essencial, a criança interna ou o adulto egóico? O adulto essencial. Então, todo o amor que Deus é, nós trazemos em essência em nós, de forma ainda latente, mas já existe esse amor. Cabe a nós o exercício desse amor, primeiro conosco. Quando Jesus fala, o maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. A grande referência, o si mesmo. Então, sem autoacolhimento não vai haver o acolhimento do próximo. Então, sem acolhimento do adulto essencial da sua criança, ele não acolherá a criança externa, a criança que ele irá evangelizar, a criança que hoje é seu filho, sua filha, ele não acolherá. De verdade, não. Ele pode fingir. Ele finge que dá abraço, ele finge que... Mas não será um acolhimento profundo, porque ele traz a criança interna machucada, ferida, e aí ele pode até mascarar o processo,
Mascarar é uma coisa, sublimar é outra completamente diferente. Então, se não houver um trabalho efetivo com essas estruturas, nós mascaramos. E tem muita gente que finge muito bem e se torna aquela pessoa boazinha com a criança. Aquela pessoa boazinha, mas com ela mesma, ela não é boa. Ela vive se enchendo de culpa, ela vive se castrando. De onde vem a castração que ela se dá? Do adulto egóico densificado que ela ainda traz dentro de si, que ela ainda castra a sua criança. Em vez de curar a criança, ela castra a criança o tempo todo. E tem gente que chega no nível tal, vamos voltar aqui que eu acabei esquecendo de falar desse conceito. Tem gente que chega no nível tal de densificação do adulto egóico que ele mata a criança. Não existem aquelas pessoas rígidas, duras, tipo padrão enfermeira nazista? Dura, rígida, não é capaz de movimentar nada em relação à dor do outro. São as pessoas que mataram a sua criança. Esse matar a criança é do ponto de vista simbólico, né? Que não vamos pegar, não, deixa eu pegar a criança que está aqui dentro de mim, porque a gente fala essas coisas metafóricas e às vezes a pessoa entende ao pé da letra. Vou pegar a criança e estrangular ela até morrer. É matar psiquicamente falando. Ela fere tanto, aí já não é mais a ferida do passado, é a ferida do presente. Porque o adulto egóico densificado, ele continua ferindo a sua criança. Às vezes ele fere tanto a criança que ele a mata. Então ele mata em si mesmo a possibilidade de quê? Quando Jesus diz que deixai que venham minhas criancinhas, delas é o reino dos céus. Ele estava falando da criança do ponto de vista biológico ou de virtudes que a criança vive de uma forma muito espontânea. Ele estava falando das virtudes. Quais são as virtudes naturais na criança? Candura, que mais? Espontaneidade, alegria. São atitudes, o adulto castra a criança e ela vai diminuindo esses sentimentos, mas isso são naturais na criança. Por isso que Jesus diz: delas é o reino dos céus, é dessa candura, dessa ternura, dessa espontaneidade que são as virtudes que nos levam ao reino dos céus. E o reino dos céus está onde? Dentro de nós. O reino dos céus está no adulto essencial e na criança interna feliz. Então, em vez de castrar a criança, chegando até a matá-la, ou mantê-la ferida, machucada, infeliz, isso é uma das causas de processos como depressão, como a violência doméstica, tudo origina nessas estruturas aqui. Né? Que o adulto de hoje, em vez de suavizar, de curar a criança e suavizar o ego, ele intensifica tudo isso e vai se vingando de outras crianças externas, porque ele maltrata a sua criança, vingando-se da sociedade, que ele se coloca como vítima da sociedade. Então, uma série de coisas, mas os detalhes nós vamos ver no seminário de dezembro. Tá? Se essa manutenção da criança interna ferida vem de culpas que ele sente, isso pode acontecer, até de abusos sexuais, a criança se sente culpada. Mas vamos voltar novamente. Os detalhes, seminário em dezembro, 12 horas só sobre esse assunto. Nós estamos querendo entrar em detalhes que nós não vamos entrar agora, porque nós já temos alguns conteúdos importantes para ser ministrado hoje. Acabamos de falar que esse seminário vai ser desdobrado, esse conteúdo aqui vai ser desdobrado em mais 12 horas exclusivas sobre esse assunto. Então vamos voltar aqui para que a gente... Então, grande compromisso nosso
é de sublimar o ego, desenvolvendo as virtudes, acolher a criança para que ela se torne uma criança interna feliz e não machucada. A pessoa que mantém a sua criança interna ferida, ele pode fazer de boazinha, entrar num processo de pseudo-amor e aí se tornar permissivo. Exatamente, a permissividade tem como causa, uma das causas, essa questão. O adulto quer fazer o oposto daquilo que o pai e a mãe fizeram com ele. Então ele sai de um extremo e vai para outro extremo. O equilíbrio está sempre no caminho do meio. Então a permissividade é um processo de pseudo-amor. Deixar que a criança faça tudo o que ela quer, o adolescente faça tudo o que ela quer, é uma pseudo-bondade. Porque tanto a criança quanto o adolescente, para serem adultos equilibrados, para que eles vivam desenvolvendo as virtudes, é fundamental que haja limites na relação. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Se o adolescente que usa drogas é para vingar-se do adulto, pode até ser. Cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar uma situação como essa. Todo conflito existencial é resultante do movimento do indivíduo tentar afrontar as leis divinas, não se dispondo a desenvolver nas diversas circunstâncias as virtudes que a vida o convida. Já comentamos bastante essa questão aqui. Ao agir assim, o indivíduo gera para si um estado de inquietude ansiosa, proveniente do distanciamento da força da vontade divina, pois não se dispõe a conectar a sua vontade com a vontade de Deus, de modo a direcionar adequadamente pensamentos e sentimentos. Então, aquilo que nós vimos, né? O pensamento e sentimento vão ser disciplinados e bem orientados pela vontade. Quando nós não nos dispomos a conectar a nossa vontade com a vontade divina, nós ficamos nesse movimento desequilibrado existencialmente. Nessa perspectiva, os conflitos existenciais são convites para que o indivíduo possa desenvolver o propósito existencial, trabalhando em função da superação dos mesmos, pela conexão com as leis divinas e a disposição para desenvolver as virtudes essenciais, elevando o seu estado de consciência na vertical da vida, resultando em uma comunhão consigo mesmo, em essência, e com Deus. Então, em vez de reclamar da vida e de todas as circunstâncias que produzem os conflitos existenciais, porque nós não nos dispomos a desenvolver as virtudes, todo e qualquer conflito existencial que nós tivermos são convites dolorosos, né? Porque nós não aceitamos o convite amoroso, que vem antes de nós entrarmos em conflito. Como a preguiça moral ainda é muito forte, nós negamos o primeiro convite, que é sempre do amor. Na parábola da grande ceia, Jesus ensina isso. O primeiro servo que convida aqueles para o banquete na casa do Senhor é sempre o amor provacional. Nós temos provas para desenvolver as virtudes. As provas acontecem nas experiências circunstanciais. Se nós não dispomos, aí vem o segundo servo, que é a dor expiatória. A dor expiatória já nos convida de uma forma mais severa, aí já surgem os conflitos. Nós podemos continuar negando? Podemos. Quando vem um conflito, nós ficamos com raiva do conflito, com ódio do conflito. Onde já se viu, a gente tem tanta dificuldade na vida, ainda fica nessa depressão, ainda fica nessa ansiedade, ainda fica nisso, ainda fica naquilo. A pessoa se revolta com a própria doença que ela criou. Aí o que ela acontece? Esse é o murmúrio lá da questão 115. Aí vem o terceiro servo. O terceiro servo quem é? Alguém já sabe? O sofrimento. O sofrimento vem e Jesus coloca de uma forma magistral na parábola. Ele fala, o Senhor pede para o terceiro servo sair pelas vielas e atalhos da cidade e forçar as pessoas a entrarem para a grande ceia. O que é a grande ceia? A grande ceia nada mais é do que a prática das virtudes. As iguarias servidas na ceia são as virtudes.
Então, ir para a grande ceia é ir para a prática das virtudes. O primeiro servo é o amor que nos convida. Se nós negarmos, vêm os conflitos provenientes do nosso próprio desamor. Se nós revoltarmos contra os conflitos e não vê-los como convites, aí vem o terceiro servo e nos força a entrar na ceia. Por que que o sofrimento força? Alguém gosta de sofrer? Levanta a mão. Ninguém gosta, né? E como ninguém gosta, cedo ou tarde a gente vai cansar de sofrer. Temos toda a eternidade para cansar. Se não cansarmos hoje, cansaremos amanhã. Na prática diária, os conflitos surgem quando tentamos controlar as circunstâncias, distanciando-nos do propósito existencial. Ao tentar em vão esse controle, pois não somos onipotentes, afrontamos as leis divinas, criando estados conflituosos em maior ou menor intensidade. Então, tudo que nós vimos naquele esquema, eu, espírito imortal, leis divinas e Deus, afrontou minimamente que seja uma lei divina, vai surgir um conflito, porque o espírito imortal é convidado a fazer o que em relação às leis? A se entregar a elas, cumprindo-as, né? Entrega e ação, né? A se entregar às leis, cumprindo-as, amando-as, cumprindo-as. Quando ele afronta, ele entra em conflito. O conflito, num primeiro momento, ele não é doloroso. A revolta sistemática contra o conflito vai tornando cada vez mais doloroso até se tornar sofrimento. Mas essa tentativa de controlar a circunstância, o que a pessoa quer? O que o hedonista quer? O hedonista não é aquele que busca o prazer a qualquer custo? O que o hedonista quer? Ele quer passar por provas? Provas para o hedonista são estorvos. Estorvos que o enchem de conflito. Então ele quer controlar a circunstância para não ter nenhuma prova. Nada desagradável. Vai ser possível um planeta de expiação de provas? Não vai ser possível. E aí ele entra em conflito e vai sofrendo cada vez mais. O equilíbrio existencial é resultante do cumprimento do propósito existencial, conduzindo as experiências nas várias circunstâncias, respeitando-se as leis divinas. Já comentamos bastante isso também. Para nos libertarmos dos conflitos, faz-se necessário trazer os sentimentos egóicos à luz, buscando as suas verdadeiras intenções. À medida que vamos tomando conhecimento pela investigação das leis divinas, adentrando os pensamentos e sentimentos egóicos evidentes ou mascarados por meio do autoconhecimento para desenvolver as virtudes que os transmutam. Então, o que está acontecendo aqui? No meu trabalho, no nosso trabalho de autoconhecimento, nós vamos perceber a nossa tendência egóica. No nível do pensamento, crenças limitadoras. No nível do sentimento, são as emoções egóicas, tipo ódio, raiva, inveja, ansiedade e outras. No nível da vontade, nós vamos ter desejos e não vontade, dentro daquilo que nós já trabalhamos. Isso serve o que para nós? Serve de alerta. Ali existe a necessidade de você pegar a sombra e trazê-la à luz. O ego não é um estorvo da nossa vida, como muita gente pensa. Eu tenho que acabar com esse ego. E aí se enche de repressão e cria a pseudoessência, que é o ego mascarado. Não é por aí. Nós devemos, no sentido consciencial, de dar a luz ao ego. Isso, evangelizadores e pais deverão fazer nas suas vidas para poder ensinar isso às crianças e aos jovens. E como que vai ser feito isso? Vamos pegar aqui um esquema. Tudo vai começar no nível da percepção. Eu percebo a minha necessidade. Ao perceber a necessidade, o que eu posso fazer com essa necessidade? Eu posso entrar numa indiferença,
Se eu fui tratado com indiferença, eu vou tentar atender a indiferença. É assim mesmo. Posso ou não posso fazer isso? Posso. Eu posso entrar num processo de repressão da necessidade. Eu não posso sentir ódio. Eu não posso sentir orgulho. Afinal, tem 30 anos que eu sou espírita. Onde já se viu sentir isso? Eu posso agir assim também? Claro que pode. Aquela pessoa que falou que não, está caçando a lei do livre-arbítrio. Eu tenho uma lei que me permite fazer isso. Me convém fazer isso? Não. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, ensina o apóstolo Paulo. Então, o que me convém? Ao perceber, por exemplo, um movimento egóico que diz respeito ao meu propósito existencial, vamos voltar ao exemplo que nós demos, a pessoa insegura. Ao perceber, numa circunstância qualquer, a insegurança, o que a pessoa insegura é convidada a fazer? Fazer de conta que não é com ela? Não. Reprimir a insegurança? Também não. Ela é convidada a perceber, existe insegurança dentro de mim. Mas existe em germe também, porque eu sou uma essência divina, e se Deus me criou a sua imagem e semelhança, e se Deus é a suprema virtude, Ele colocou em mim todos os germes das virtudes, de todas, estão em mim. Então, a autoconfiança está dentro de mim. Só que ela não é uma árvore cheia de frutos ainda. Ela é uma semente. Por isso que eu sinto ainda muita insegurança. Mas o que eu vou fazer? Eu vou conceber a autoconfiança. O que é conceber uma virtude? O que é conceber um filho? Não é dar à luz a esse filho? Então, os pais que querem educar os seus filhos para a prática das virtudes devem conceber as virtudes em si mesmos, senão eles ficarão teorizando. E como que se concebe? Pegando a necessidade egóica e trazendo essa necessidade egóica à luz. Então, se eu trago insegurança, eu vou fazer exercícios de autoconfiança, concebendo a autoconfiança em mim. Como se faz isso? Livros do Projeto Espiritizar, porque não vai dar tempo da gente explicar. As minúcias é aquilo que nós estamos falando. Cada seminário nós damos conceitos que vão se somando num todo. Quem tem acompanhado toda a literatura do Projeto Espiritizar, tanto as mediúnicas quanto as semimediúnicas, está sabendo tudo o que nós estamos falando e está fazendo as pontes mentais necessárias para entender tudo isso. Quem não está acompanhando tudo isso vai ficar por fazer a lição de casa, o prazer de casa, estudar os livros. Esse último livro que saiu, todos esses conceitos já começam a ser trabalhados. Os anteriores, o livro Equilíbrio Existencial é um livro que trabalha todos esses conceitos. E são práticos, são todos com exercícios, com técnicas para que a gente trabalhe na prática. Então, eu tenho a necessidade egóica, eu trago essa necessidade egóica à luz para desenvolver as virtudes. Quando eu faço isso, o que acontece no nível do ser? Se eu faço isso sistematicamente, no limite das minhas forças, carregando o fardo de cada dia, como Jesus ensina, o que vai acontecer com o ser que eu sou? Eu vou me tornando um ser cada vez mais virtuoso. Esse é o ser consciencial que Honório tem nos ensinado nas suas obras. O ser cada vez mais consciente de si. Quando a Emiliana do Sena propõe a evangelização de consciências, ela está falando disso. Quando Honório propõe a pedagogia reflexiva na evangelização infanto-juvenil, ele está falando disso. Nos tornarmos seres cada vez mais virtuosos, como pais, como evangelizadores, porque senão nós vamos viver uma hipocrisia. Fazer de conta que nós estamos num trabalho do bem.
mas o bem não está fazendo uma transformação de nós mesmos. Que bem é esse que não nos transforma numa pessoa melhor? Então, perceber, conceber e ser, fazendo exercícios para desenvolver virtudes, cumprindo as leis divinas. Se, por exemplo, em nossas reflexões com fim de autoconhecimento percebemos uma tendência contumaz à rebeldia, qual é o compromisso para conosco? Fazer com que essa rebeldia venha à luz. Como fazer isso? Primeiramente, reconhecendo a existência desse sentimento, aceitando-o como algo a ser iluminado, para trazer até ele a virtude que transmuta a rebeldia em mansidão e aceitação. A pessoa vai amansando a rebeldia gradualmente. Quando Jesus fala, a cada dia basta, não vos inquieteis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu fardo. Significa o quê? Que todo o processo de transformação real, ele vai acontecer de uma forma gradual e suave. Se não for gradual e suave, podemos perceber, uma pessoa que muda de uma hora para outra, transformou a vida dela, isso é máscara do ego, não é transformação real. Para sublimar um sentimento egóico, muitas vezes nós precisamos de 20, 30 anos e até mais. Às vezes até mais do que uma existência. Então, nós vamos gradualmente amansando, no caso da rebeldia, transformando insegurança em autoconfiança, transformando dúvida em fé convicta, assim por diante. A mansidão que estava oculta sob a rebeldia virá à luz, enquanto a rebeldia vai sendo transmutada. O processo de transformação é gradual, sendo imprescindível fazer exercícios continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados de transmutação. Tem gente que só de ler isso já cansa, né? Ah, não, mas exercício continuado todo dia, paciente, porque a mudança não vai acontecer de uma hora para outra, paciente. Perseverante, porque não é fazer um dia e depois deixar uma semana e voltar a fazer outro dia. Todos os dias, perseverantemente. E disciplinado, vejamos que são 4 virtudes aqui, só para que a mudança aconteça, já começa pelo exercício da virtude. Tem como ser diferente? Mágica não existe. Simplesmente mudar por desejo não é possível. Então, sem isso tudo aqui, não vai ser possível realmente a transmutação dos sentimentos e, consequentemente, a felicidade plena consequente a isso. Então, por isso que, sem trabalhar a preguiça moral, ninguém vai a lugar algum. Na autoiluminação, trazemos à luz o que estava oculto e latente no ser essencial, isto é, as virtudes com as quais transmutamos gradativamente os vícios egóicos. Quanto mais a pessoa realizar ações em direção ao essencial, mais força, determinação, entusiasmo terá para a continuidade do processo de autotransformação. Isso é possível porque a pessoa que se decide ao autoaperfeiçoamento conecta a sua força de vontade à força da vontade divina. Quando Jesus ensina, seja feita a vossa vontade, olha que frase linda. Se a vontade de Deus é que nós sejamos plenamente felizes, cada ação que nós fizermos em direção à felicidade, nós vamos receber os influxos divinos para nos fortalecer ou não? Nós vamos. Tudo posso naquele que me fortalece, ensina o apóstolo Paulo. É exatamente isso que nós somos convidados. Quanto mais esforços nós fazemos, mais Deus nos fortalece, porque é essa a determinação divina. A determinação divina é que sejamos plenamente felizes. Só que Deus não vai dar a felicidade, nós vamos conquistá-la para que tenhamos mérito. Quando ao invés vitaliza as máscaras, pensa que é virtuosa, mas se auto-engana e engana outras pessoas, mantendo-se no que chamamos em psicologia de zona de conforto psicológico, torna-se pseudo-virtuosa, mas cedo ou tarde perderá esse conforto que em realidade ela nunca teve.
Então, a pseudo-virtude gera uma zona de conforto psicológico, que a pessoa parece, mas não é. Parecer é uma coisa, ser é outra, bem diferente. Reflitamos um pouco mais sobre essa questão. Por que normalmente as pessoas criam tanta dificuldade para buscar a verdade, permanecendo nessa zona de conforto psicológico, criando pseudo-virtudes? E no meio religioso, inclusive no meio espírita, nós temos muitos pseudo-virtuosos. Pessoas que não aprofundam minimamente dentro de si mesmo, mas na aparência parece que são muito boas, muito trabalhadoras e tudo mais. Por quê? Porque é muito trabalhoso buscar a verdade universal. Nós não vimos que a investigação das leis divinas, estudando reflexivamente o Evangelho, as obras básicas de Allan Kardec, as subsidiárias idôneas, então é muito trabalho. E o autoconhecimento pela reflexão também é muito trabalhoso. Trabalho diário, Santo Agostinho dá o método dele na questão 919. Tornando-se um aprendiz da vida, ou seja, um ser consciencial reflexivo. Tudo isso é trabalhoso. Se tornar um ser consciencial reflexivo, um aprendiz da vida que aprende sempre, em todas as circunstâncias, dá muito trabalho. E a maioria foge desse trabalho. São necessários muitos estudos sobre a verdade, trabalhos diários de autoconhecimento, e como a maioria das pessoas cultua a preguiça moral, esse processo vai sempre sendo deixado para depois. Alguns já desistiram, já deixaram para a próxima encarnação. Nós sempre dizemos, tome tento, não deixemos para a próxima encarnação, porque nós não sabemos em que condições serão essas próximas encarnações. Não sabemos. Dá para ter uma ideia pela literatura. Talvez nem neste planeta seja. Deus sabe o que será de nós se nós não fizermos esses esforços que estamos sendo convidados. Quantas pessoas têm uma enorme preguiça de ler um livro edificante para conhecer a verdade? Estudar, então, para elas é mais difícil ainda. Por preguiça moral, a maioria das pessoas foge do trabalho de conhecer a verdade e adiam a felicidade vivendo de forma superficial. Nós não estamos falando, como desde ontem nós frisamos várias vezes isso, nós não estamos falando de pessoas materialistas, não. De gente de movimento espírita, evangelizadores que deveriam, por dever de consciência, estudar profundamente a verdade para que a verdade os libertasse. Mas tem preguiça enorme. Nós, profissionalmente, estamos sempre indicando livros para a pessoa estudar, para ler. Tem gente que mal consegue ler um capítulo de um livro edificante por mês. Quando consegue. Estudar é mais difícil ainda. Por quê? Se a pessoa gasta tempo, horas e horas, lendo banalidades em revistas da moda, horas e horas na internet, falta de tempo não é, porque a maioria reclama que falta tempo. Não é falta de tempo. Podemos dizer por experiência própria que não é falta de tempo. Escrevendo livros, nós continuamos lendo e lendo e lendo. Não apenas lendo, mas estudando as obras que são importantes para o nosso trabalho. Então não é falta de tempo, é preguiça moral mesmo. Conhecer a verdade é muito importante para que nós nos libertemos. Enquanto nós nos enganarmos falando que não é bem isso, nós não vamos reconhecer que é preguiça moral. Porque quando se trata de trabalhar as questões internas, as pessoas pegam todo o tempo delas e desviam para as coisas circunstanciais, superficiais, sem objetivos existenciais. Porque se tivesse centrado nos objetivos existenciais, não fariam isso. Utilizariam das circunstâncias e arranjariam tempo para tudo. Existe tempo para tudo. Por isso, os valores aqui, vamos voltar neles. Exercícios continuados, esforço continuado, pacientes, perseverantes e disciplinados.
sem disciplina e um programa, como disse o mentor Honório, nós vimos ontem, ninguém vai conseguir fazer isso tudo. E aí a gente fica murmurando, minha vida, minha vida, minha vida, e não faz verdadeiramente o esforço de mudar a própria vida. Então, nós vamos para a nossa meia hora final do seminário, vamos colocar alguns esquemas importantes que resumem tudo que nós falamos desde ontem. Todos nós, quando reencarnamos, trazemos expectativas em relação às várias circunstâncias da vida. Se nós estudarmos atentamente o livro Dias Felizes, da mensagem Contratos Espirituais, do mentor Honório, nós vamos ver que as nossas expectativas, quando reencarnamos, são as melhores possíveis. Eu vou tratar meus filhos bem, eu vou desenvolver virtudes, eu vou ser um excelente evangelizador, um excelente expositor, um escritor que realmente se esforça, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Ou alguém reencarna, pelo menos na literatura idônea que eu conheço, eu nunca vi um espírito reencarnante dizer: eu vou chegar lá, eu vou ler todas as caras que tem, eu vou ficar navegando horas a fio na internet, eu vou ficar fazendo joguinho online com as pessoas, para gastar todo o meu tempo útil em banalidades. Alguém já viu algum livro falando isso? Os livros de André Luiz que a gente conhece, que fala sobre isso, de Filomeno de Miranda, de João, de todo mundo. Os idôneos nunca vi falando isso. Então as nossas expectativas são as melhores possíveis, não são? Aí a gente reencarna. Como existe a lei do esquecimento, e como nós dissemos, a lei do esquecimento é para nos proteger de nós mesmos, proteger dos demandos que nós já fizemos em outras existências, o que acontece? Nós chegamos aqui e agimos assim. Nós, em vez de focar na submissão às leis divinas, nós entramos no movimento egóico. Nesse movimento egóico há uma ausência de sentimento de aprendiz. A pessoa tem preguiça de aprender a verdade, de investigar a verdade. Mas como nós trazemos na consciência, assinado isso, está lá na questão 115. Todos nós somos criados simples e ignorantes, cada um tem uma missão de conhecer a verdade para aproximar-se de Deus. Uns aceitam, nesse conhecimento vão adquirir a pura e eterna felicidade. Uns aceitam submisso à meta que trazem na própria consciência, outros murmuram. Então esse movimento do egóico aqui é o murmúrio. A pessoa não se vê como aprendiz, ela não vê a existência como um grande compromisso de aprendizado. A existência é para gozar a vida. Para o materialista, como nós já dissemos, é comum pensar assim, é até esperado. Ele acha que morreu, tudo acaba, e que ele está aqui para gozar, então goza. Goza, tudo que entre aspas, tem direito. Agora, espíritas que pensam assim, é muito triste, sinceramente. Triste demais. Porque a vontade egóica é prevalecida. Em vez do sentimento de aprendiz, nós ficamos focados nas questões transitórias da vida. Isso é um desrespeito profundo das leis divinas nas nossas consciências. Podemos fazer isso, mas não nos convém. E aí a pessoa entra numa exigência, isso é um murmúrio lá, flagrante, de satisfação das expectativas. Ela tem expectativa egóica de conseguir a felicidade fácil, ela tem N expectativas que não são essenciais, não estão em sintonia com as leis divinas. E gasta-se tempo e tudo mais, e elas querem satisfazer essas expectativas. O resultado disso tudo é isto aqui. Uma frustração e um estado de ansiedade decorrente da não realização dessas expectativas.
A pessoa que não se conecta com a programação divina para ela, não tem outra senão entrar nesse estado de inquietude, de ansiedade, de perturbação. Por quê? Porque ela está tentando contrariar o divino dentro dela. Não é possível viver serenamente, de uma forma equilibrada, se nós estamos contrariando as próprias leis divinas dentro de nós. Não é possível. Então, ela vai ficando cada vez mais frustrada, cada vez mais ela não se sente pertencendo ao universo, ela se sente abandonada. No livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, nós mostramos toda a trajetória da pessoa que age dessa maneira egóica, desde do desamor por si mesma, do ódio, até as trevas que ela cria para si mesma, criando cada vez mais um estado de isolamento existencial, de abandono existencial. Mas somos nós mesmos que produzimos isso, porque nós não queremos nos conectar com o sentimento de aprendiz, não queremos fazer os esforços para domar as nossas más inclinações, não queremos nos entregar às leis divinas, desenvolvendo as virtudes. O que nós somos convidados? Nós somos convidados a este movimento aqui. Diante das várias circunstâncias da vida de encarnados, qual é a expectativa do aprendiz? Qual será a expectativa do aprendiz da vida conectado com o seu propósito existencial? Qual será, gente? Esses esquemas resumem tudo aquilo que nós já trabalhamos de uma forma mais prática do dia a dia. Quais são as expectativas em relação às várias circunstâncias da vida daquele que se coloca como aprendiz em sintonia com o seu propósito existencial? O aprendizado é o processo. Usar todas as circunstâncias para desenvolver os objetivos existenciais. Não foi isso que nós vimos agora há pouco? Sem objetivo existencial, é possível nós estarmos conectados com o sentimento de aprendiz? Então, nas várias circunstâncias da vida de encarnado, é fundamental os objetivos existenciais, comandados pelo propósito existencial. Isso significa o quê? Uma conexão com o sentimento de aprendiz e uma submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós evoluamos cada vez mais em direção à felicidade. Isso tudo pais evangelizadores devem entender para passar de uma forma bem prática os conceitos para os seus evangelizandos e seus filhos. O que é submeter? Porque tem gente que morre de medo até da palavra submeter. Uma vez, numa federativa do Brasil, dando um seminário, nós falamos da submissão à vontade de Deus. Uma pessoa quase que gritou na plateia: eu não gosto dessa palavra. Essa palavra é assim, assim, assado. Eu falei submissão à vontade de Deus. E a pessoa se insurgiu de uma forma violenta. Foi uma das formas mais violentas que eu já vi na minha vida de expositor. E tentei argumentar de todas as maneiras para a pessoa e vi que ela não aceitou. Usei até a questão 115, que eu praticamente já decorei quase que a resposta. E a pessoa acha que submeter-se à vontade de Deus é um movimento de menos-valia. O que essa senhora colocou era que a submissão é a pessoa se colocar diminuída. Mas como que nós não somos menores que Deus? É tão absurdo a pessoa querer medir forças com Deus, querer ser maior que Deus ou igual a Deus. Nós somos menores, sim. Se o Espírito Crístico, Jesus fala: eu vou para o meu Pai, porque o meu Pai é maior que eu. Se Jesus, um Espírito puro, um Espírito crístico, tem Deus como
maior e porque é maior, imagina o que nem aceitou ser aprendiz da vida, porque esses casos a pessoa nem se aceitou aprendiz da vida. O orgulho é tamanho, a rebeldia é tamanha que nem se aceita aprendiz. Sem exercício de humildade e mansidão, ninguém vai se tornar aprendiz da vida, submetendo-se à vontade de Deus. Por que é importante submeter-se à vontade de Deus, gente? Por quê? Deus não quer a nossa pura e eterna felicidade, Ele nos criou para isso. Se todos nós queremos ser felizes e a única forma de ser feliz é se submetendo à vontade de Deus, desenvolvendo virtudes em nós, vejamos bem, isso é uma atitude inteligente consciencialmente. Fazer algo diferente é uma falta de inteligência enorme, que muitas vezes nós relutamos. Isso gera para nós, essa submissão e o sentimento de aprendiz, um amor e respeito às leis divinas. Em vez de tentar afrontar as leis, nós amamos e respeitamos, fazendo exercícios, né? Porque para nós, como aprendizes, só se aprende fazendo exercício. Tem hora que a gente derrapa e tenta contrariar. Aí a gente cai em si e trabalha em função do amor e respeito. Quando a pessoa busca esse sentimento de aprendiz, ela pode se entregar convictamente à garantia de satisfação das expectativas ou não? Quais são as expectativas de uma pessoa que age assim? Não é de evoluir sempre, em todas as circunstâncias? Se ela fizer todos esses esforços, é certeza que as expectativas delas vão ser cumpridas ou não? Totalmente. Ela vai ter certeza que cada vez mais, fazendo exercício, ela vai estar sempre melhor, hoje do que foi ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Quantas pessoas oram, né, da boca para fora, para hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, mas que não move uma palha para exercitar aquilo que elas oram. E a gente já viu muita gente orando para hoje ser melhor que ontem, amanhã, só que fica esperando que essa melhoria seja uma dádiva e não uma conquista. Quando ela se entrega a esse processo todo, em vez de viver no estado de ansiedade, de inquietude daquele que se insurge contra as leis divinas, ela vai entrar no estado de gratidão. A gratidão decorrente da realização das suas expectativas de se tornar cada vez melhor, e cada vez melhor, e cada vez melhor. Num outro esquema que também resume tudo que nós fizemos, nós temos aqui as experiências desafio e as experiências estímulo. Experiências desafio são desagradáveis. Esse desagrado é para o ego que nós ainda trazemos. Só existem desafios na nossa vida porque nós temos um ego. O dia que nós não tivermos mais ego, nós não teremos mais desafio. É o caso de Jesus. Ele não tem nenhuma experiência de desafio que ele necessite provar que ele é aquilo que ele é. As experiências de desafio constituem as provas e as expiações que nós somos convidados ou persuadidos. Nas provas nós somos convidados, nas expiações persuadidos a aceitar, porque as expiações já são por rebeldia da nossa parte, surgem as expiações. Temos também as experiências estímulo, que são as agradáveis. Agradáveis não do ponto de vista do ego, mas agradáveis do ponto de vista da essência. Por exemplo, um seminário de autoconhecimento como este, que nós estamos ministrando e trabalhando juntos aqui. É uma experiência estímulo agradável? Para mim é muito. É a coisa que eu mais gosto mais de fazer isso que eu estou fazendo até do que escrever. Os livros que nós escrevemos. É muito agradável, né? Mas para muitas pessoas, uma experiência como essa é uma das coisas mais desagradáveis do mundo, né? Tanto é que milhares de pessoas foram convidadas, né, Marcela? Só daqui de Cuiabá acho que foram centenas. E nós temos
a plateia, podia encher aquele auditório que tem logo ali, de 800 pessoas, mas nós estamos fazendo aqui porque a maioria, uma experiência delas é ainda muito desagradável, principalmente para o preguiçoso moral, né? Porque o preguiçoso moral não quer saber dessas coisas. Essas coisas, é muito chato ficar olhando para si mesmo, né? Muita gente ainda pensa assim. Qualquer que sejam as experiências, tanto a desafio quanto as estímulo, nos convidam a experiências aprendizado. Aprender o que a vida nos convida. Nas desafios são as várias circunstâncias que nós vamos ter testes, porque ainda recebemos isso de forma egóica. Então são testes para nós desenvolvermos virtudes. As estímulos são incentivos, é o fomento para desenvolver virtudes. Quando nós estamos num seminário como este, centenas de espíritos benfeitores estão trabalhando conosco, ao mesmo tempo que nós estamos prestando atenção, estão trabalhando coisas que nós nem nos damos conta ainda, para nos estimular à prática das virtudes. Outros lá de fora, manda os seus dados mentais para que nós não aproveitemos aquilo que está sendo oferecido. Vai depender de nós escolher entre a influência de uns ou de outros. Mas, de qualquer maneira, em qualquer circunstância, nós seremos convidados à experiência aprendizado. Esse aprendizado nem sempre acontece na hora que o desafio surgiu ou o estímulo surgiu. Quando acontece, nós temos um acerto. O acerto é uma conquista a êxito. Nós aproveitamos a experiência desafio ou a experiência estímulo, aprendemos com ela e temos um acerto, essa conquista a êxito. Se nós não aproveitarmos, nós vamos ter um erro. O erro é um convite a uma conquista aprendizado. Eu fico, por exemplo, 12 horas, mas meio sonolento, olhando para o tempo, pensando outras coisas. Gastar 12 horas do seu tempo assim é um erro, mas que pode convidar a pessoa a um aprendizado. Aliás, sempre convida ao aprendizado. O grande problema é que quando às vezes nós erramos, em vez de aprender, a gente se culpa. Mas eu não devia ter feito isso, eu não devia agir assim. E fica, não devia e continua agindo, que é pior ainda. Porque quando nós nos culpamos, nós não aprendemos com os erros. E quando nós refletimos sobre ele e aprendemos, as chances de repeti-los no futuro vão ser menores. Agora, se ficamos reprisando em não devia, em sentimento de culpa, nós vamos adiar cada vez mais o aprendizado. Nós podemos adiar indefinidamente esse aprendizado, gente? Podemos. Infinitamente não, mas indefinidamente sim. Nós podemos adiar o aprendizado para a próxima existência, para daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos. Podemos, todo o aprendizado que a vida nos convida a fazer aqui e agora. Mas não nos convém adiar esse aprendizado. Agora, infinitamente nunca. Por quê? Se fosse possível adiar o aprendizado infinitamente, nós seríamos o quê? Tão onipotentes como Deus. Porque se Deus nos criou para a pura e eterna felicidade, e tantos aqueles que se submetem quanto os que murmuram, diz o Livro dos Espíritos, vão chegar a essa meta, então nós não temos esse poder de ficar errando infinitamente. Agora, indefinidamente, sim. Todo esse processo de amadurecimento, de crescimento, com as experiências de desafio e as estímulo, é um movimento de cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes essenciais. Isso gera um estado de gratidão. O estado de gratidão consequente a esse movimento de desenvolver cada vez mais as virtudes.
Para que possamos conceber as virtudes essenciais que transmutarão os sentimentos egóicos, é fundamental desenvolver o autoacolhimento amoroso. Agora nós vamos dar uma técnica, né, para que o que é esse acolhimento amoroso, como fazer, como trabalhar isso. O autoacolhimento amoroso é fruto da aceitação plena de nossa condição de filhos de Deus, aprendizes da vida. Muita gente que nós trabalhamos profissionalmente no movimento espírita, quando nós falamos do auto-amor, a pessoa tem muita dificuldade de saber o que é auto-amor. Tem gente que confunde auto-amor com cuidado de aparência. Auto-amor é estar bonito no espelho. Auto-amor, então gente feia, então não pode ser auto-amar, né? Porque nunca vai estar bonito no espelho, só se comprar aquele espelho que distorce, né? E a pessoa, o feio fica bonito. Mas até agora eu acho que não inventaram um espelho que pessoa feia fica bonita. Então não tem nada a ver com aparência. O auto-amor tem a ver com isso aqui, ó. Você se sentir filho de Deus, aprendiz da vida, fazendo exercícios para se melhorar cada vez mais, isso é auto-amor. Não é nada fora do comum. É um exercício que você faz como filho de Deus, aprendiz da vida. Quando nós nos percebemos dentro dessa óptica, aceitamos que temos um ego, mas que somos seres essenciais, criados para a iluminação completa. Então nós aceitamos a condição nossa, transitória, de ter um ego, mas ser imagem e semelhança do Criador. Temos no processo de autoacolhimento amoroso 4 fases essenciais: aceitar, acolher, experimentar, conhecer, que produzirá o estado de gratidão daquele que desenvolve o seu equilíbrio existencial, pelo aprendizado constante e que se permite transmutar o estado de inquietude ansiosa gerada pela ilusão de controle das circunstâncias. Esse conteúdo aqui ainda não tem livro, mas vai sair no livro ainda este ano, O Poder Terapêutico da Gratidão. Trabalhar esse aceitação, acolhimento, experimentação e conhecimento. Para entendermos melhor o funcionamento do autoacolhimento, utilizemos de um exemplo. Pensemos um sentimento que nos incomoda, como orgulho, e façamos então um exercício mental. A primeira fase é a fase da aceitação. Eu aceito que o orgulho ainda está presente em meu comportamento e que eu posso transmutá-lo. A aceitação não é acomodação. A acomodação, a pessoa diz, eu sou assim, orgulhoso mesmo, não tem jeito. Os incomodados que se mudem, não é assim que as pessoas dizem? Ela pode incomodar todo mundo, mas ela não se dispõe a mudar. Isso é acomodação. Aceitação, eu tenho esse sentimento em mim. Qual é o problema? Eu sou um espírito em evolução. Só o espírito crístico não tem sentimento egóico. Até os espíritos superiores ainda têm. Eles já estão quase que transmutando totalmente, mas ainda têm, porque senão eles seriam espíritos puros. Então todos nós temos. Então não há nenhum problema eu aceitar que eu ainda trago. Eu não vou aceitar o sentimento. Porque se eu aceito que eu sou orgulhoso, por exemplo, isso é uma falsa aceitação. Isso é a acomodação. Eu aceito que eu tenho orgulho. Tem diferença? Se eu aceito que eu sou orgulhoso, o orgulho faz parte da minha essência. Como que o orgulho pode fazer parte da nossa essência? Não faz. O orgulho é do ego que temos. Então, por mais orgulho que nós tenhamos, esse sentimento é transitório em nós. Na segunda fase, é a fase do acolhimento. Eu acolho o orgulho porque é uma energia criada por mim. Veja bem, aceitar o orgulho é uma coisa, acolher o orgulho é outra bem diferente. Eu acolho que existe essa energia, que é a energia da não humildade. A energia da não humildade, que se chama orgulho, ainda existe em mim. É uma energia criada por mim, mas ao mesmo tempo ferramenta que saberei transformar em luz. Então eu vou perceber o orgulho, vamos voltar lá naquele outro gráfico, perceber, conceber e ser.
Eu quero ser um ser mais humilde. Então eu aceito que existe orgulho dentro de mim. Acolho esse orgulho. Mas esse orgulho é uma energia da não humildade. O que eu devo fazer? Trazer o orgulho à luz. Conceber em mim a humildade. Então isso vai acontecer nesta terceira fase. É a fase da experimentação. Eu experimento o prazer e a alegria de reconhecer que estou fazendo esforços para sublimar o orgulho em mim, desenvolvendo a humildade. Eu reconheço o mal que o orgulho me faz. Ao reconhecer, eu faço perguntas para mim mesmo. Eu quero manter esse sentimento que me faz mal? Ou eu quero fazer esforços para sublimá-lo, transformando toda essa energia que me faz mal numa energia que me faz bem, que se chama humildade? Então, eu quero. Se eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. E eu trabalho em função de dar à luz a humildade, desenvolvendo a humildade em mim. Na quarta fase, a fase do conhecimento. Eu conheço as causas do orgulho, o desequilíbrio que ele causa e todos os efeitos da minha decisão feliz de fazer esforços para superar o orgulho, desenvolvendo a humildade. Essa é a fase do autoconhecimento, do conhecimento da verdade e do autoconhecimento. Jesus diz: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e todo o seu evangelho ele ensina a desenvolver a humildade. Então eu conheço essa verdade. Eu quero trazer essa verdade para dentro de mim? Quero. Então eu busco no trabalho de autoconhecimento perceber quais são as situações, as circunstâncias que eu manifesto orgulho. Ao perceber as circunstâncias que eu manifesto orgulho, eu vou fazendo exercícios nessas circunstâncias, porque eu tenho um objetivo existencial e um propósito existencial para desenvolver humildade. Então eu vou conhecendo tudo isso, eu trabalho em mim conhecimento da verdade e autoconhecimento o tempo todo num equilíbrio existencial. Em vez de me entregar ao desequilíbrio, eu me entrego ao esforço para desenvolver o equilíbrio. As 4 fases culminam em um profundo sentimento de gratidão a Deus, à vida e a mim mesmo, por estar evoluindo por meio do desenvolvimento da virtude e da humildade. Há uma tendência nas pessoas em geral em querer isolar o sentimento egóico num processo de autorrejeição, em vez do autoacolhimento. Nesse caso, cria-se um mascaramento e o desenvolvimento de uma pseudo-virtude, que não passa, no caso do exemplo oferecido, de orgulho disfarçado. Não acontece a sublimação do orgulho pelo desenvolvimento paulatino da humildade. Então, se eu reprimo o sentimento sem aceitar e acolher, eu vou desenvolver a pseudo-virtude e não a virtude. Então, aqui no esquema, para nós concluirmos, nós temos a aceitação, acolhimento, experimentação, conhecimento, gratidão. Aceito que existe um sentimento egóico a ser transmutado em mim. Acolho aquele sentimento como uma energia da não virtude correspondente. Experimento a alegria e o prazer de estar realmente num trabalho submetendo-me à lei divina. Experimento que as sensações desagradáveis e esse movimento de estar submetendo às leis divinas, desenvolvendo virtudes. Trabalho o autoconhecimento para saber como que eu funciono e como as leis divinas devem ser aplicadas em mim. E eu sou grato, criando um círculo virtuoso. Então, esse círculo virtuoso aqui transmuta o círculo vicioso. Quando o mentor Honório ontem fala do círculo virtuoso na família, o círculo vicioso na família, de que ele estava falando? Exatamente dessas questões aqui, que normalmente a gente não tem noção disso. Os espíritos superiores que estão
norteando o projeto Espiritizar, vem trazendo muitos conteúdos, explicitando aquilo que já existia. Eles não estão trazendo nada de novo. Tudo isso aqui foram conteúdos que vários mentores têm trazido. Eles não estão trazendo nada de novo, eles estão apenas aprofundando conceitos que já foram colocados e, principalmente, como diz o mentor Honório, nos ensinando como fazer. Porque chegou o momento da humanidade vivenciar plenamente a transformação moral. Todos estamos sendo convidados, não é um convite qualquer, é um convite com vocação, diretamente às nossas consciências. Podemos recusar esse convite, mas não nos convém. O que convém é tomar consciência de que nós não estamos aqui para brincar, seja no movimento espírita, seja na vida comum em geral. Nós estamos aqui para fazer esforço no limite das nossas forças, para desenvolver as virtudes, praticando as leis divinas. Nós teríamos mais algum conteúdo no seminário, só que esse conteúdo está já definido. Nós teríamos ainda a trabalhar a questão a técnica parda, que está no programa, mas isso já tem em livros nossos, e também deveríamos trabalhar a questão da comunicação egóica, comunicação essencial. Isso já está no livro A Essência da Comunicação. Todo esse conteúdo que nós não vai ficar para o livro. No livro que vai sair deste seminário, nós vamos colocar todo esse conteúdo aplicado à família, porque o que está lá no livro A Essência da Comunicação está voltado ao movimento espírita, mas em síntese é a mesma coisa. Comunicação egóica, comunicação essencial dentro da família, dentro do centro espírita, na evangelização infanto-juvenil, e a questão da técnica para que nós consolidemos o sentimento de aprendiz. Essa técnica já vai estar no livro A Energia dos Chakras e o Poder Terapêutico da Gratidão, de uma forma mais elaborada, mas em outros livros nossos nós temos a técnica completa. Então nós não vamos ter nenhuma perda no caso do seminário, e no livro teremos o conteúdo completo.